Oi, meus amores, como é que vocês estão? Preparados para a próxima aula? Sim? Ótimo, maravilha! Olha, a gente vai começar a nossa aula, a gente vai começar com uma coisinha leve hoje para vocês, tá bom? A gente vai começar a falar sobre os numerais. A gente não pode esquecer de falar sobre os numerais, tá bom? Tem que ser repetitivo para vocês aprenderem logo, tá bom? Então a tia trouxe aqui uns numerais e a gente vai falar o nome deles. Eu quero que vocês me ajudem, por favor, que a tia não sabe muito não. Preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Aí eu vou mostrando aqui os numerais e eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês são inteligentes e vocês vão me dizendo qual é o nome deles, tá bom? Bora lá. 1, 2, 3 e... Que numeral é esse? Acabei de falar até. Que numeral é esse? É o numeral 1. Como é que a gente faz o 1 com a mão? Todo mundo fazendo o numeralzinho 1. Olha, o número é 1. Ótimo. E este numeral aqui? Que numeral é este? Ah, o 2. Faça o numeral 2 com a mão. Olha aqui. Próximo numeral. Que numeral é esse, crianças? Que numeral é? 3. Numeral 3. Olha o 3 com a mão. Que numeral é este? Não sabem? Que numeral é este? Ah, é o 4. Então faça o 4 com a mão. Maravilha. Que numeral é este? Que numeral é este? 5. Olha aqui, ó. 5 com a mão. Próximos numerais, a gente vai precisar usar as duas mãozinhas, tá bom? Que numeral é este? 6. Como é que a gente faz o 6? O 6 a gente pega o 5 e coloca mais um dedinho. 6. Maravilha. 6. Que numeral é este? 7. O 7 é do mesmo jeito. A gente coloca o numeral 5 e depois coloca mais dois númerozinhos, dois dedinhos. Maravilha. E este numeral? 8. Como é que a gente faz o numeral com os dedinhos? 8. Maravilha. E o último numeral é o 9. Maravilha. Como é que a gente faz 9? Coloca os 5 dedinhos e coloca mais 4 dedinhos. E a gente faz o 9. Mas tá faltando um dedinho aparecer. Qual é? É do numeral 10. A tia não tem o 10 aqui, mas o numeral 10 a gente faz assim. A gente faz com o numeral 1 e o numeral 0. A gente faz o 10, tá bom? Maravilha. Então, vocês já estão sabendo quais são os numerais. Mas existe na matemática o antecessor e o sucessor. Vocês sabem o que é? O antecessor é aquele número que vem antes. O sucessor é o número que vem depois. Por exemplo, já vou colocar aqui um número fácil para vocês, tá bom? O numeral 2. Quem é que vem antes do 2? O 2 é esse, né? Quem é que vem antes do 2? A gente tem que tirar um dedinho para colocar o número que vem antes do 2. É o numeral 1. Então, o numeral 1, ele vem antes do 2. Ele vem aqui, antes do 2. E o numeral que vem depois do 2? Qual é o numeral que vem depois do 2? Muito bem, é o numeralzinho, ó. O 2 aqui com o dedinho, a gente coloca mais um dedinho. E é este o numeral que vem depois do 2. Qual é? É o 3. Olha aqui o 3. Então, vem o 1 antes do 2, o 2 e o 3 depois do 2. Tá bom? Então, antecessor e sucessor é isso. São números que vêm antes e são números que vêm depois. Maravilha! Olha aí que legal, a gente já aprendeu sobre os numerais e
E a gente aprendeu um pouquinho sobre o antecessor e o sucessor. Isso vocês vão utilizar bastante, tá bom? Nas suas vidas. Bastante mesmo. Bom, para português, a gente está falando sobre rimas e aliterações. Mas o que é rima, tia Lívia? Rima são palavras que estão no final de frases e que rimam como sílabas. As sílabas rimam uma com a outra. Por exemplo, vocês já sabem o que é sílaba. Sílaba é uma letrinha, uma consoante com uma vogal junta. Aí vai formar uma sílaba. Então, no final de cada frase, a gente pode encontrar palavras que se parecem. Então, isso é uma rima. Palavrinhas que se parecem. E a gente encontra muito essas palavras que se parecem em poemas, em canções. E aqui no nosso livrinho, O Coelho Não Bota Ovo, existe a historinha, ela é contada em forma de poema. Se vocês podem até observar, olha, tem 4 linhas e é uma estrofe. E no final de cada linha tem rimas. A tia vai ler uma partezinha e vocês vão tentar descobrir quais são as palavrinhas que rimam aqui, tá bom? Olha aqui, ó. Dona Galinha Belinha era muito trabalhadeira, botava muitos ovos e alimentava a vila inteira. Então, quais foram as palavras que rimaram aqui? Terminou com ra essas palavras. Terminaram com a sílaba ra, de R-A. Então, foi trabalhadeira e inteira. Essas duas palavras rimaram. Por quê? Porque elas têm o mesmo som no final. Então, palavras que rimam, aquelas que têm o mesmo sonzinho no final. Trabalhadeira e inteira. Então, eles têm o mesmo som. Outra estrofe da nossa historinha. Seus ovos eram grandes e as gemas bem amarelas. Não vencia a entregar ovos para tanta clientela. Qual foram as palavras que rimaram aqui? A gente tem que sempre olhar para o final de cada frase. Lembrando, tá bom? Elas estão no final de cada frase. Então, as palavras que estão rimando aqui, elas vão terminar com lá. Lá, de L-A. Então, as palavras que terminam com lá é amarelas e clientela. Então, quando a gente vai ler, a gente escuta aquele sonzinho que rima. Ó, seus ovos eram grandes, as gemas bem amarelas. Não vencia a entregar ovos para tanta clientela. Então, rimou. Viu como rimou? A outra. Todos os dias, bem de manhãzinha, ela recebia as encomendas e entregava numa cestinha. Essa aqui tá fácil. Essa terminou com nha, nha, NH. Vocês ainda não estudaram? Vou estudar mais na frente sobre essa sílaba. E aí, qual é a palavrinha que rimou uma com a outra? Qual foi? Manhãzinha e cestinha. Olha que a cestinha da Dona Galinha. Então, vocês vão pegar esse livrinho aqui, vão ler com os pais de vocês novamente. Tem que ler, tá bom? Que é para aprender um pouquinho sobre o livro, não se esqueça. E aí, vocês vão pegar as palavras que estão rimando em cada frasezinha, em cada estrofezinha da nossa historinha e vão colocar as palavras no caderno, tá bom? Quero que vocês façam isso. E para o nosso projeto de leitura, vocês vão fazer o quê? Depois de ler bastante esse livro, vocês vão chamar os pais de vocês e vão dramatizar a história. E aí, vocês podem escolher quem é que quer ficar com a galinha, quem é que quer ficar com o coelho. E aí, vocês vão fazer a historinha dramatizada, tá bom? Eu coloquei uma dica, caso vocês tenham em casa os materiais para fazer. Vocês podem fazer as máscaras desses animais. Podem procurar na internet como fazer uma máscara de galinha. Pode procurar na internet como fazer a máscara do coelhinho, tá bom? Porque na internet tem tudo, só vocês procurarem. Então, vocês vão dramatizar a historinha, viu? E outra coisa, tem um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? É um vídeo da Turma da Mônica sobre o cascão, para vocês fazerem uma atividade de ciências, tá bom? Quinta-feira a tia Ciane vai explicar mais como é que vai ser. Mas eu já vou colocar o link aqui, caso vocês já queiram fazer as atividades em casa, tá bom?
Outra coisa legal. A gente tá falando sobre as cores. Ai, deixa eu procurar. Achei. Desculpa. Sobre as cores em inglês. Quem aqui já sabe as cores em inglês? A gente já falou sobre 6 cores em inglês. Que foi blue, yellow, orange, red, green e pink. E agora vamos aprender mais 3. Essas 3 aqui são mais apagadinhas, mas não tem nada não, a gente tem que aprender também, né? Então vamos lá. As 3 cores que a tia trouxe para vocês aprenderem inglês. Tandararã. Fecha os olhinhos. Bora, todo mundo fechando os olhinhos. 1, 2, 3. Olha aqui as cores que eu trouxe, ó. Essa aqui tá meio apagadinha. Olha aqui, que cor é essa aqui? Que cor é essa? Branco, né? Mas como é que a gente fala branco em inglês? Quem sabe? Não sei ainda. Que cor é essa? Essa aqui que dá pra aparecer na minha parede. Essa aqui é a preta. Qual é a cor preta em inglês? Não sei. E essa aqui é marrom. Qual é a cor marrom em inglês? Como é que fala em inglês marrom? A gente vai aprender agora, tá bom? Então vamos lá. Branco em inglês. Como é que a gente fala branco em inglês? Quem é que sabe? Eu sei que tem criança inteligente aí em casa. Isso mesmo. Branco em inglês se chama white. Todo mundo falando com a tia. White. Muito bem. Parabéns. E preto em inglês? Como é preto em inglês? Quem sabe? Eu vou dar 3 segundos. Bora. 1, 2, 3. Black. Muito bem. Quem acertou está de parabéns. Preto em inglês é black. E marrom em inglês? Como é que fala marrom em inglês? Isso aqui é difícil, hein? Difícil de aprender. Mas marrom em inglês é brown. Todo mundo falando com a tia. Brown. Parece um rugido de leão, né? Ó. Brown. Então, marrom em inglês é brown. Maravilha. Agora a gente vai recordar o que a gente já aprendeu das cores. Vamos lá? Todo mundo falando com a tia. Ó. Blue. Yellow. Orange. Red. Green. Pink. Brown. White e black. Maravilha! Bom, então, já que vocês aprenderam sobre as cores em inglês, a gente vai falar um pouquinho sobre convivência. Convivência, a gente está falando agora sobre grupos de convivência. Vocês sabem o que é grupo de convivência? Não? Pois nós, todas as pessoas, fazemos parte de grupos de convivência. E a gente tem vários grupos de convivência. Vocês têm um grupo de convivência da família. O grupo de convivência é quando a gente se reúne junto com muitas pessoas e a gente vai aprendendo com essas pessoas diversas coisas, aprendendo e compartilhando nossos aprendizados. Vocês têm coisas que a tia não sabia que existia, vocês ensinam muito a tia, vocês sabiam disso? Na escola vocês ensinam bastante a tia. E a tia ensina vocês também. Então, a gente está num grupo de convivência. Então, a escola também é um grupo de convivência. Então, temos a família e a escola como grupo de convivência. Então, vocês estão lá para aprender, vocês estão lá para brincar. A tia também está na escola para aprender com vocês. Então, a gente vai compartilhando experiências. Vocês têm experiências com brincar, vocês têm experiências em casa que vocês podem compartilhar com a tia. E vocês também têm experiências na escola que vocês podem compartilhar em casa. Então,
esses grupos de convivência são muito importantes. Mas a gente também tem outros, né? Vocês, crianças, têm outras criancinhas que vocês são amigas, né? Coleguinhas aí do bairro, em cada cidade, em cada casinha de vocês. Então, tem vizinhos, né? Vocês têm crianças que têm vizinhos. E aí, esse é um grupo de convivência também. Então, vocês têm esse grupo de convivência, que são seus coleguinhas, são seus amiguinhos. Tem criança que fazem parte de time de futebol. Então, também é um grupo de convivência, porque lá vocês têm a experiência de jogar bola, jogar futebol e brincar muito, né? Vocês se divertem bastante. As meninas têm aquele grupo de convivência daquelas meninas que fazem brincadeiras de casinha, né? Vocês brincam de bonequinha. Então, isso também é um grupo de convivência. Então, a gente compartilha desse mundo de convivência com todos, cada um do seu jeito. Na escola você aprende uma coisa, em casa você aprende outra, com os amiguinhos você aprende também. Então, isso é um grupo de convivência, tá certo? Que legal. Então, uma atividade para vocês, uma atividade xerocopiada para vocês responderem de religião, tá bom? E a gente vai falar agora sobre uma letrinha muito legal, uma letrinha muito especial, que a gente não aprendeu ainda. A gente já aprendeu sobre a letrinha B, a letrinha C, a letrinha D e agora, aliás, e a letrinha F. E agora a gente vai aprender sobre a letrinha, tantararã, letrinha G. Letrinha G. Vocês conhecem algumas palavras que começam com a letrinha G? A gente vai já aprender umas 2 ou 3 palavrinhas que começam com a letrinha G, só para vocês recordarem, tá bom? Então, a letrinha G, ela também tem uma família, assim como as outras letras. E aí, as famílias são formadas como? Com as vogais, muito bem. E a letrinha G também tem um som. Vocês sabem como é o som da letrinha G? É G. O som da letrinha G é G. Muito bem. Então, o som dessa letrinha, junto com uma vogal, vai formar uma sílaba. Essa letrinha, junto com uma vogal, vai formar uma sílaba. Então, se a gente colocar a letrinha G com a vogal A, a gente vai formar uma sílaba. Formar a sílaba Gá. Gá. E aí? Agora está na hora de vocês me falarem uma palavrinha que começa com essa sílaba. Quem sabe? Uma palavrinha que começa com essa sílaba, a gente pode falar sobre um animalzinho. Um animalzinho peludo. Quem lembra? Muito bem. Quem falou gato está de parabéns. Então, a palavrinha gato começa com essas 2 letrinhas, com essa sílaba. Gá. G e A. Gá. Maravilha. E se a gente colocar a letrinha G com uma outra vogal? Por exemplo, a vogal O. Como é que a gente vai falar? Como é? Gó. Então, a letrinha G com a vogal O fica Gó. E as palavrinhas que começam com essa sílaba? Uma gota de água. Ou então, gosto. Também começa com essas 2 vogais, com essas 2 letrinhas. Então, gota e gosto começa com essas letrinhas. E se a gente juntar a letrinha G com a vogal U, vai ficar como? Gu. Vai ficar gu. Letrinha G e letrinha U fica gu. E uma palavrinha com essas 2 letrinhas, o nome de uma pessoa. Gugu. Olha aí que legal. Gugu. Gugu começa com essas 2 letrinhas e termina com essas 2 letrinhas. Tá certo? Então, a gente pode formar várias palavras com essas letrinhas. Várias palavras mesmo. Então, a letrinha G, a letrinha A, a letrinha O e a letrinha U podem formar sílabas. E essas são as famílias
da letrinha G. Existem as outras duas vogais, mas a gente não vai utilizar elas agora, tá bom? Vocês vão aprender elas depois, tá bom? Então, é isso, meus amores. Nossa aula de hoje, a gente falou sobre rimas e aliterações, onde vocês vão procurar as rimas nesse livrinho. Nós falamos sobre o nosso projeto, que vocês vão fazer uma dramatização. Eu quero uma dramatização linda e perfeita, tá bom? Nós falamos sobre as cores em inglês e nós falamos sobre os grupos de convivência. Se a tia estiver esquecendo alguma coisa, quinta-feira eu falo mais para vocês, tá bom? Lembrando que eu vou colocar o link aqui do vídeo do Cascão. Vocês vão rir demais sobre essa historinha do Cascão. É muito engraçado. Então, preparem aí, manda a mamãe colocar lá no link para vocês assistirem a historinha do Cascão, tá bom? Então, é só isso por hoje, meus amores. Um beijo bem grande. Eu tô com muita saudade, muita mesmo. E eu tô gostando muito dos vídeos que vocês estão me mandando. Estão perfeitos, estão maravilhosos. Eu dou muitas palmas para essas crianças que estão conseguindo fazer as atividades, ó. Parabéns. Tia Lívia adora quando vocês fazem as atividades. Então, um beijo bem grande e até a próxima. Tchau!